Sejam bem-vindos, você que está aqui na nossa igreja. Glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Eu não sei se vocês já observaram, tem um capítulo da Bíblia que é o maior capítulo da Bíblia. Qual é? É o Salmo. Foi cantado aqui, foi cantado e já foi falado. Salmo, me ajuda aí, 119. Eu não sei se vocês já perceberam que quando chega no Salmo 119, são quantos versículos? 176 versículos só do Salmo 119. E geralmente a gente desestimula quando vê uma coisa tão longa. Então hoje nós vamos ler o Salmo 119, tá bom? Mas eu não vou ler todo porque não dá tempo, é claro. Abra sua Bíblia no Salmo 119. E eu queria ler com vocês, tem um versículo do Salmo 119 que é muitíssimo importante. Hoje eu estava conferindo, eu não sei se vocês já perceberam, que no Salmo 119 tem as maiores declarações de amor à palavra de Deus. Já perceberam isso? É no Salmo 119, tá? Está no Salmo 119, nós vamos conferir daqui a pouco algumas. Mas olha o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda... acho que eu errei aqui. Botei foi no Salmo 1, perdão, que também é muito bem conhecido, mas é o 119. Cliquei errado aqui. Tá, 119. Bem-aventurados os retos em seus caminhos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então, olha aqui, olha o que o salmista está dizendo. Está saindo no telão aí? Isso. Quem dera, olha aqui, quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Ele está dizendo, a palavra de Deus tira toda a confusão da sua mente, tá? Olha o que diz o versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Olha o versículo 9, versículos 9 e 10. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Vamos recitar aí o verso 10. Com todo o meu coração te busquei, e não me deixes desviar dos teus mandamentos. Repita isso comigo. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos, ou dos teus caminhos, ou da tua palavra. É uma boa oração para a gente fazer? Sim ou não? Amém? Agora você vai comigo para o Salmo, ainda fica aí nesse Salmo, nós vamos ainda agora para os versículos 96 à frente, 96, tá bom? Abre aí, enquanto vocês conferem, eu quero glorificar a Deus pela vida dos irmãos que nasceram de novo. Quem nasceu de novo agora, de 6 meses para cá, levanta a mão, de 6 meses para cá. Tem muita gente que nasceu de novo de 6 meses para cá. Tem pessoas que nasceram de novo de 10 dias para cá. Tem pessoas? Tem a nossa irmã ali. Fique em pé, minha irmã, para nós te apresentarmos mais uma vez a nossa irmã que nasceu para Jesus. Olha aí, agora foi domingo, nós oramos por ela aqui. Vamos dar uma salva de palmas pela vida da nossa irmã e de todos os irmãos que têm tido um encontro com Deus através da palavra do Senhor. Salmo 119, versos 96 à frente. Tenho visto, olha o que diz o salmista: tenho visto fim a toda perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ele é mais amplo do que qualquer perfeição. Isso é, o mandamento do Senhor, ele é mais que perfeito.
Amém? A palavra de Deus é mais que perfeita. Vamos lá. Olha que declaração maravilhosa, versículo 97, queridos, verso 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. 98. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. A palavra de Deus está sempre contigo e te faz mais sábio do que os teus inimigos. Tenho mais entendimento do que os meus mestres, os meus professores, porque os teus mandamentos são a minha meditação. Meu irmão, se você meditar na palavra de Deus, você vai se tornar uma pessoa sábia, entendida, uma pessoa realmente cheia da sabedoria que vem do alto. Entendo mais que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Então a palavra de Deus faz você ter maturidade, tá? Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. A palavra de Deus te faz te desviar do caminho mau. Verso 112. O verso 112 do Salmo 119. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinastes. Ó quão doce, olha que versículo maravilhoso, gente. O 103. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Sabe, um paladar espiritual, apetite espiritual. Eu queria perguntar, como é que está o seu apetite espiritual, hein? Como é que está o seu apetite espiritual? Ele usa essa expressão, meu paladar espiritual, meu desejo espiritual é a tua palavra é doce, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Isso é, a palavra de Deus vai te ensinar você odiar o pecado, você repudiar o erro, o pecado e o mal. Tudo isso vem por meio do teu conhecimento da palavra de Deus. Aí vem o versículo 105 que nós queremos meditar nesse texto nessa noite. Versículo 105, vamos lá? 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mais uma vez, bem forte. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olhe para mim, vou passar algumas informações antes da gente chegar nesse versículo 105 sobre o Salmo 119. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, nós já sabemos, com um total de 176 versículos. Ele é um salmo de louvor à palavra de Deus, um salmo de exaltação. Diga assim comigo, exaltação. Você sabia que todo crente nascido de novo foi chamado para exaltar a palavra de Deus? Irmãos, a palavra de Deus precisa ser exaltada, e só existe um povo na terra que foi escolhido para exaltar essa palavra. Como é o nome desse povo? A igreja de Jesus Cristo. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, meu irmão, você foi chamado para exaltar essa palavra, então valorize essa palavra, mais do que a prata e do que o ouro. Você foi chamado para isso, exaltar. Esse salmo é um salmo de exaltação. Cada um dos seus versículos, irmãos, desse Salmo 119, reflete a profunda reverência que o salmista tinha pela Escritura, exaltando suas qualidades, a importância da palavra, o poder da palavra, a transformação da palavra, o entendimento que a palavra traz, o destaque que a palavra de Deus vai te dar. Se você quer se tornar uma pessoa sábia em qualquer área da sua vida, quem quiser ser um jovem mais dinâmico, mais sábio, mais entendido, um jovem que vai prosperar, que vai crescer em todas as áreas da sua vida, eu te asseguro, ame a palavra de Deus, porque essa palavra vai garantir um bom futuro para você. Se você quer ser uma mãe de família mais sábia, para criar os seus filhos, para cuidar do seu marido, se você quer ser uma pessoa de destaque em qualquer área desta vida, existe uma solução, é você amar e exaltar a palavra de Deus, colocar ela no centro da sua vida. E o Salmo 119 nos aponta para isso, tá? Agora veja, esse Salmo, ele é altamente estruturado. Preste atenção nessas informações que eu estou passando do Salmo 119. Ele é altamente estruturado e possui um estilo poético. Por isso é um salmo, não é? Sendo um exemplo notável da literatura hebraica. Por exemplo, não é? Embora o autor dos salmos não seja explicitamente identificado como sendo Davi,
Mas devido à sua conhecida devoção à lei de Deus que Davi tinha, a maioria dos estudiosos aplicam esse salmo a Davi. No entanto, alguns estudiosos dizem que também são de outros salmistas, não é? Escrito por autores anônimos e por outros salmistas, durante o período do exílio e pós-exílio, cerca de 6 séculos antes de Cristo. Esse salmo foi escrito, um tempo em que o povo de Israel, qual era o tempo? Esse povo estava particularmente refletindo sobre a importância da palavra de Deus, especialmente após a destruição do templo de Jerusalém e o cativeiro babilônico. Isso é aí um tempo de crise. Irmão, você sabia que no tempo de crise, preste atenção, olhe para mim, no tempo de crise na sua vida, é o tempo que você mais reflete sobre a palavra de Deus. É o tempo que a crise nos empurra a gente refletir. Aí entra a palavra de Deus, que vai nos ajudar a atravessar essa crise com vitória certa e garantida pelo Deus Todo-Poderoso, que é o Deus das Escrituras. Agora escuta, a estrutura poética, ela é poética e acróstica, ou acróstico, que é essa estrutura do Salmo 119. Veja só, eu achei interessante essa informação aqui, vou passar para vocês. O Salmo 119, ele é organizado em grupos, de forma que ele foi pensado em sessões, para que facilitasse, para que os hebreus ou judeus pudessem memorizar a palavra de Deus, porque antes não existia essa palavra escrita, como nós já foi falado aqui. Ainda hoje há países no mundo que as pessoas não têm acesso a essa Bíblia escrita, e naquela época era transmitido por meio de forma oral. Então, como que o Salmo 119 foi estruturado? Ele foi estruturado em 22 sessões, utilizando-se de cada sessão dessas, 22 sessões com 8 versículos cada um, utilizando-se do alfabeto hebraico, que tem 22 letras. Então eles utilizaram para cada letra uma sessão, para que facilitasse o aprendizado. Por quê? Porque lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, logo no início do capítulo, Deus determinou para os filhos de Israel que eles deveriam ensinar aos seus filhos a palavra de Deus. Hoje, né, na sociedade moderna que nós vivemos, a preocupação dos pais, e muitas vezes até dos pais cristãos, é que os filhos estudem, e não tem nada, não quero dizer que você não tem que estudar, tem que estudar, mas às vezes dá uma ênfase tão grande, e por conta das necessidades até financeiras, e mesmo de reconhecimento, e mesmo que tem mesmo que estudar, para poder galgar um bom futuro, e não tem nada de errado nisso, e muitas vezes nós focamos que os nossos filhos precisam estudar, a gente coloca na melhor escola, e é claro, e a gente quer o bem para os nossos filhos, porque sabemos que eles estudando, terão um bom futuro, mas muitas vezes nós esquecemos de que, junto com esse bom futuro na área acadêmica, junto com esse bom futuro na área financeira, junto com esse bom futuro na área das realizações pessoais, precisa também ter um bom futuro na área espiritual. E quem vai garantir isso? É o ensinamento da palavra de Deus. Se você negligenciar esse ponto, corre o risco que daqui a 20 anos você esteja arrependido de não ter ensinado à sua geração a palavra de Deus. Então, qual era a preocupação dos judeus? Passar o ensinamento de geração a geração. Deuteronômio capítulo 6, o Senhor disse: olha, eu ordeno isso a vocês, é ordem, é mandamento, tem que ser levado a sério. Ensine os filhos de vocês, ao deitar, ao levantar, ao acordar, ao dormir, ao trabalhar, usem toda a estratégia, use tudo que vocês tiverem ao redor de vocês, escrevam nos dedos. Eles usavam os 10 dedos das 2 mãos para decorar os 10 mandamentos. Use as estratégias que vocês puderem, para de alguma forma vocês implantar a palavra de Deus na próxima
geração. Então a preocupação do crente precisa ser essa, do salvo em Cristo. Nós precisamos implantar a palavra de Deus, ensinar, discipular, treinar, gastar tempo com Deus, gastar tempo com a palavra, ensinando a palavra de Deus para a nossa próxima geração, para que essa próxima geração continue servindo ao Senhor, porque a palavra de Deus não vai passar. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. Todos nós vamos passar. Daqui a 100 anos não tem nenhum de nós vivo. A gente não sabe quem vai estar aqui, mas nós temos que garantir que a futura geração que estará aqui, se Jesus não vier daqui a 100 anos ou 200 anos, eles seguirão pregando essa mesma palavra, que tem o mesmo poder, a mesma autoridade, que terá o mesmo poder de transformar vidas. E toda e qualquer pessoa ou família que se colocar debaixo da autoridade dessa palavra será próspera, e as futuras gerações até Jesus vir serão garantidas que prosperarão, se amarem a palavra de Deus. Então esse salmo foi estruturado para isso. Vamos para frente. Então, dessa forma, o tema principal do Salmo 119, o tema central, é a exaltação e a meditação na palavra de Deus. Diga comigo: exaltação e meditação na palavra de Deus. Duas coisas que nós fomos chamados para fazer: para exaltar e para meditar na palavra de Deus. Então o salmista, ele expressa o seu amor, e gente, é lindo. Todas as vezes que eu leio esses versículos do Salmo 119, eu encontro um amor tão profundo pela palavra. Isso causa um impacto nas nossas vidas. Ele chama a palavra de lei, chama a palavra de testamentos. Você vai encontrar ao longo do Salmo 119, chamando a palavra de mandamentos, ordenanças, estatutos, promessas. Mas por fim, no versículo 105, tá? No versículo 105 ele vai dizer o quê? Lâmpada para os meus pés, me ajuda aí? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então eu queria falar sobre isso. Todos nós vivemos em um mundo de incertezas. Desafios estão à nossa frente, temos que tomar decisões. Todos nós em algum momento já nos sentimos que estivéssemos caminhando em um destino desconhecido, em uma estrada escura. Todos nós já nos vimos assim. Às vezes o nosso futuro parece ser tão nebuloso ou tenebroso. Alguns mergulham até no grande temor do futuro, não é? E por isso vem os problemas psicológicos. Muitas vezes e o futuro parece tão incerto. É nessas horas que nós precisamos de uma direção clara e de algo que nos ilumine. Quem é essa direção clara, meu irmão? Talvez você esteja procurando luz para o seu caminho, ou lâmpada para os teus pés, nas coisas materiais, nos grandes estudiosos, nos grandes filósofos, nas grandes personalidades do mundo. Eu te garanto que você será decepcionado, porque todos estes homens morreram e não ressuscitaram. As palavras desses homens, por mais que foram importantes, por mais que elas foram impactantes, transformadoras, e servem também para nós, é claro, nós devemos tomá-los como exemplo, mas por mais que elas sejam impactantes, elas não têm o poder de transformar a tua vida. Apenas a palavra de Deus tem o poder de transformar a tua vida, de garantir o teu bom futuro, porque apenas a palavra de Deus vai garantir um futuro, não só aqui nessa terra, mas um futuro depois daqui, o bom futuro que nos está preparado. Aleluia. Olha, então, olha o Salmo 119, versículo 5, que diz: essa poderosa mensagem traz à nossa mente o que? A mente traz à nossa mente o que? Uma lâmpada com uma luz. Uma lâmpada com uma luz. A palavra de Deus revelada nas Escrituras não é apenas um livro de história ou de ensinamentos espirituais, mas é uma luz que é praticada e
colocada em prática, será transformadora para a nossa vida, essa luz que ilumina o nosso caminho. Então hoje nós refletiremos sobre isso, com apenas 3 pontos. Primeiro ponto, a palavra como lâmpada para os nossos pés. Preste atenção, o salmista compara a palavra de Deus como uma lâmpada para os seus pés. Nos tempos antigos, e era no tempo do salmista, quando se fala de lâmpada, hoje você pensa em quê? Uma lâmpada dessa, de LED. Pensa em uma lâmpada de LED. Mas não era essa a realidade. Os tempos antigos, a lâmpada, ou as lâmpadas, eram fontes de luz bem pequenas. Quem lembra assim, daquele tempo mais antigo? Eu não sou tão antigo, mas eu ainda vi aquelas lanternas ou lamparinas. Quem já morou em casa de lamparina aqui, levante a mão. Tem muita gente que conhece isso, não é? Então aquela era uma iluminação maravilhosa, né, irmão Valmir? Era uma iluminação maravilhosa, era? Gente, a iluminação da lamparina, ela é muito limitada. Quem lembra da iluminação do lampião? Aí depois veio o lampião, que era a maravilha do mundo. Funcionava a gás, botijãozinho de gás daquele pequeno, colocava o lampião. Quem lembra? Né? Quem lembra? Colocava. Esses jovens não sabem nem o que a gente está falando. Vão na internet para vocês pesquisarem. Gente, as pessoas achavam que estava ruim da vista, mas não era, porque a lâmpada era muito pouca, era uma coisa muito, muito rasa. Então essa é a imagem que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada, ela começa fraquinha. Imagina comigo, você andando em uma trilha escura, preste atenção, você andando em uma trilha escura, no escuro, em uma noite sem luar, onde não se pode ver nada, apenas o que está ao seu redor, você quase não vê, você só sente. Alguém já teve momentos assim? Eu lembro. Gente, escuta aqui, está com muito tempo não, assim que eu me casei, 2 anos, 3 anos depois, eu fui trabalhar, eu trabalhei alguns anos lá em um interior que ainda não tinha energia, era um interior isolado, e eu lembro, quando eu estava lendo isso, eu lembrei claramente do que eu vivi. Gente, às vezes eu chegava do trabalho, 7 da noite, gente, não é cedo, 7 da noite para 8, 7 da noite, que eu tinha que tomar banho correndo antes de ir para o culto. Chegava e tomava um banho, deixava para jantar depois do culto, e eu corria para o culto. Então 7 da noite, gente, estava tão escuro, não tinha energia. 7 da noite, às vezes em tempos que a lua não estava de lua nova, né? A lua cheia, a lua não tinha lua. Gente, estava tão escuro, eu ia tomar banho em uma cacimba. Quem conhece cacimba aqui? Eu ia tomar banho numa cacimba que pegava um caminho que não era um caminho. Olha aqui, ó. Era um caminhozinho que era só uma vareda. Uma vareda, né? Isso. Que é aquele caminhozinho que se faz assim cortando, e as pessoas começam a caminhar tanto por lá que cria um caminho ali que foi improvisado. Gente, eu ia, e outra, eu venci o medo, porque eu tinha medo de escuro. Eu já era casado e tinha medo de escuro. Quando o cara casa tem que ficar corajoso, não é? Eita glória! Eu tive que ficar corajoso, vencer o medo do escuro. O cara que se apaixona por mulher é assim, se casa ele vai ter que vencer até os medos que ele tem. Aparece um animal dentro de casa, uma cobra, qualquer coisa, no escuro, quem vai enfrentar? É o macho alfa, é o homem, embora ele esteja todo com medo, todo trêmulo. Mas eu lembro que às vezes eu usava lamparina para ir lá, e era tão escassa a luz, sabe, que a gente não consegue dar passos muito rápidos, a gente tem que ir devagar, e a luz vai aos poucos. Então escuta aqui, a palavra de Deus, ela também funciona assim. Preste atenção. Imagina você nessa trilha escura, certo? Não vê um passo à sua frente, apenas o que está bem próximo. Aí você tem apenas uma lamparina ou uma lanterna com um foco bem pequeno. Não é uma lanterna potente como as de hoje, aquelas que eram bem fraquinha de antigamente. Então você tem que andar de acordo com a luz. Você só anda de acordo com a luz que você tem. Sabe o que a palavra diz? A
palavra de Deus diz que a palavra é luz. Se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, se você não meditar na palavra de Deus, a tua luz será fraca. Se você não amar a palavra de Deus, a tua luz será fraca, será como uma lamparina, ou como uma lanterna bem fraquinha daquelas antigas. Todo mundo, quando começa a sua jornada com Cristo, começa assim: a luz brilhou, mas a luz ainda está quase que não é uma luz, mas é. Entende? Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 4, versículos 18 e 19, diz assim: mas a vereda do justo, o caminho do justo, acho que é vereda o nome mesmo, não é vareda não, me perdoe, é vereda, gente, mas o povo chamava era vareda, não era, gente? Povo do interior, gente, eu aprendi vareda, me perdoe, a Bíblia acabou de me corrigir, como é bom. A vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então você vai amando a palavra, você vai se relacionando com a palavra, até que a luz brilha, e a tua vida é transformada, teu casamento é transformado, a tua história é mudada, sabe, você vai galgar outros níveis de experiência em Cristo Jesus, mas começa assim, começa aos poucos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Muitas vezes nós não sabemos o futuro, e nós não sabemos mesmo o futuro que nos reserva, mas a Bíblia ilumina o próximo passo. Então a Bíblia vai iluminando passo a passo. Escuta aqui, não é uma mágica que acontece. Escuta aqui, olha para mim aqui, ó. Não é uma mágica. Quando você nasce de novo, você entrou para a luz, mas a luz está fraquinha, lembra? Aí, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você vai obedecendo, você vai crendo, vai dando passos de fé, vai amando a palavra, e a luz vai brilhando até ser dia perfeito. A luz vai brilhando na tua vida. Quer um exemplo? Abraão começou a sua jornada. Veja só, a luz é passo a passo. Na proporção da tua obediência, a luz vai brilhando. Abraão foi chamado por Deus, Gênesis capítulo 12 e versículo 1. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra natal. Tu está muito seguro aí, eu vou te mostrar um caminho. Qual é o caminho, Senhor? Não te digo agora, tu tem que sair. Então sai e vai, começa a viajar. Entende? Meus irmãos, na medida que você vai se relacionando com Deus, você tem que aprender a depender de Deus. E Abraão saiu, a Bíblia diz que Abraão saiu para uma terra desconhecida, sem saber exatamente para onde ia. Mas cada vez que você dá um passo de obediência, pela fé, Deus vai iluminando o teu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso vai acontecendo passo a passo, gradativamente. Vai acontecendo um processo de mudança, de luz na tua mente, no teu coração, na tua vida. A obediência de Abraão foi passo a passo, revelou a fidelidade de Deus e a realização das promessas feitas a ele. Abraão seguiu a lâmpada de Deus para os seus pés, confiando que Deus o guiaria passo a passo, dia após dia. Abraão foi crescendo em fé, Abraão foi rompendo em fé. No começo ele precisou obedecer. Quando Deus disse: sai da tua parentela, ele saiu. Para onde eu vou? Eu vou te mostrando no meio do caminho. Preste atenção numa coisa: toda pessoa que fica planejando muito o dia dele se converter, que fica se preparando demais, ele geralmente não converte. Que ele fica querendo saber das coisas antecipadas. O certo é você fazer como Abraão. Se Deus está te chamando para iluminar o teu caminho, já é uma luz. O chamado em si já é uma luz. Se Ele está tocando na tua vida, já é uma luz. Então siga essa luz.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você não tem que entender tudo, você tem que crer, porque a vida cristã é uma caminhada de andar pela fé e não por vista. A palavra de Deus vai iluminando a tua mente, vai te mostrando, vai te revelando, você vai aprendendo, você vai tendo relacionamento com Deus, Ele vai tendo relacionamento contigo, e a luz que há em ti, que começou fraquinha, ela começa a brilhar, você começa a brilhar, até ser dia perfeito. Segundo tópico, a palavra como luz para o meu caminho. Até ser uma lâmpada para os pés, a palavra também é comparada a uma luz para o nosso caminho. Isso implica que a Bíblia não só nos guia em relação ao que devemos fazer agora, mas também nos dá uma visão. Olha, a Bíblia nos dá uma visão clara do rumo que devemos seguir. É a Bíblia que nos dá a visão clara do rumo que devemos seguir. Toda a sua vida será moldada pela palavra de Deus. É a Bíblia que vai fazer isso. A luz do caminho revela não apenas os passos a serem dados, mas também a direção que devemos seguir na vida. Preste atenção numa coisa: toda pessoa que nasce de novo, com pouco tempo ele descobre que antes dele nascer de novo, dele ter um verdadeiro encontro com Cristo, e agora está andando nessa luz, ele descobre que antes ele estava andando na escuridão. Geralmente, todos nós vamos ter essa noção logo no início da nossa jornada. A gente pensa: meu Deus, como que eu não estava vendo isso tão bom que Deus tinha preparado para mim? Como que eu não tinha visto isso? Como que eu não estava participando? Que vida maravilhosa é servir a Deus. Por quê? Porque o diabo, ele vem para enganar, e o diabo bloqueia o entendimento, queridos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o diabo, ele cega o entendimento das pessoas. Por isso nós temos que orar, e não deixar de testemunhar, não deixar de contar o nosso testemunho. É muito importante que você, por onde ande, conte o seu testemunho, porque através do seu testemunho, pode que o Espírito Santo chegue com luz no entendimento, e abra o entendimento dessa pessoa que está cega espiritualmente. Esse é o papel da igreja de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, ela ilumina os nossos caminhos e mostra a verdade. Olha, a palavra de Deus mostra as três coisas para nós. Ela mostra quem nós somos, para onde estamos indo e como devemos viver antes de chegar para onde nós estamos indo. Se você quer se entender, preste atenção numa coisa: tem muita gente gastando muito dinheiro com psicólogos, e eu não tenho nada contra, tem que ir mesmo, às vezes tudo. Eu também já tive, né, amor? Uma consulta ou duas, parece, com um psicólogo, tá? E é bom, se você precisa, glória a Deus, tem até alguns psicólogos por aqui, é necessário, amém. Mas não seja dependente disso. Sabe por quê? Você tem que aprender a depender de Deus e se apegar com a palavra de Deus, porque a pessoa que vai te mostrar quem você é, se você está com crise de identidade, a solução é a Bíblia, é a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais o teu caminho terá luz, mais você conhecerá você mesmo. Vamos fazer uma comparação. Vamos pegar aqui esse violão. Está aqui esse violão. Alguém criou esse violão, sim ou não? Alguém idealizou esse violão, sim ou não? Bem, se eu quero conhecer esse violão tão bem, para que eu manuseie ele, para que eu conheça todos os detalhes, por que essa curva é assim, por que isso aqui é assim, por que existe, por que isso aqui é essa cor, cada detalhe desse objeto, desse violão, se eu quero conhecer tão bem, e eu tenho a oportunidade de ter um relacionamento íntimo com o idealizador do violão, o que eu devo fazer? Eu devo valorizar a oportunidade que eu estou tendo de conhecer o idealizador do violão e dizer: rapaz, eu vou perguntar para ele tudo
tudo sobre violão, porque ele vai saber todos os detalhes, mais que todos os músicos, mais que todas as pessoas, mesmo que os outros estudem bem sobre o violão, mas ele é quem conhece. Então assim é Deus. Deus te criou. A Bíblia diz que antes de você nascer, você não tinha nem forma ainda de gente, de ser humano, ainda antes de você ser formado, lá no ventre da tua mãe, a Bíblia diz no Salmo 139, que o teu Criador te conhece muito bem. Ele conhece os teus pensamentos antes que venham a ti, Ele conhece as tuas palavras antes de você falar, Ele conhece você antes de existir, Ele conhece você agora, depois do agora, o seu futuro, o seu presente e o seu passado, todos estão na presença de Deus. Então qual é o grande segredo para você se conhecer? Me ajuda? É conhecer a palavra, é conhecer Deus. Você está disposto a se conhecer? Quem está disposto a se conhecer melhor? Quem aqui está disposto a se conhecer melhor? Então você vai mergulhar na palavra. Você vai se conhecer melhor, mergulhando na palavra. Vamos lá. Deixa eu saltar algumas coisas aqui. Nós estamos no tópico aqui, a palavra de Deus como luz para o meu caminho. Eu quero citar um exemplo bíblico, o povo de Israel. Por exemplo, nós já pregamos aqui outro dia, não é, sobre aquela passagem que nós devemos permanecer debaixo da nuvem. Vocês sabem que o povo de Israel, quando Deus libertou os filhos de Israel do Egito, Ele os guiou pelo deserto com o quê? Com uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. A mesma coluna que de noite era fogo, durante o dia ela era sombra, protegia do sol o deserto. Aquilo representa também, essa coluna de fogo era uma luz que iluminava o caminho e mostrava a direção para o futuro, mesmo no meio da escuridão do deserto. Talvez a sua vida está um deserto. Eu não sei como está a sua vida, como você entrou aqui, mas eu quero dizer que o mesmo Deus que colocou uma coluna de fogo lá no deserto para cuidar de um povo, Ele também cuida de ti, porque Ele tem projeto na tua vida. Ele continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Então se coloque na presença de Deus, debaixo dos cuidados desse Deus. A palavra de Deus é luz constante que nos guia, mesmo nos tempos de incerteza, nos tempos de crise, nos tempos que nós nos sentimos desorientados. A palavra de Deus continua sendo a mesma palavra, fiel, verdadeira, infalível, inerrante, palavra viva e eficaz, cortante. Ela corta, ela é uma espada de dois gumes. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 que ela corta para os dois lados, isso é, ela tanto nos corrige, mas também, ela não somente nos corrige, mas ela também nos cura, nos restaura. A palavra de Deus é fonte de vida, de esperança. A palavra de Deus é fonte de fé. Se você quer andar seguro, apegue-se com a palavra do Senhor. Tem muita gente preocupada. E aqui eu já estou indo quase ao encerramento. Eu já tive um tempo na minha vida, na minha adolescência, que eu era, acho que quase doido. Eu quase fiquei doido pensando no futuro. Gente, eu era tão preocupado com o futuro, mas tão preocupado, que eu já falei para vocês, eu cheguei a dar depressão. Eu fiquei... Quanto mais informação eu sabia, é porque naquela época não tinha essas internet de hoje, não tinha. Ah, misericórdia se tivesse. Eu fico imaginando a mente de alguns adolescentes aqui. Cadê os adolescentes? Pré-adolescentes. Quem tem 18 anos para baixo aí? Estou falando com vocês. Tempo das decisões. Eu fico imaginando como é hoje, porque vocês hoje são bombardeados com 1 milhão de informações. As informações que nós recebíamos há 30 anos atrás, você recebe dentro de 5 dias ou uma semana. Informação que a gente recebia dentro de 10 anos, hoje se recebe dentro de uma semana. Informação que seria para 10 anos. Aí o que dá isso aí? Por não ter o córtex cerebral formado ainda, aí fica... Mas eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus é a fonte de segurança para a tua vida.
Se você mergulhar na palavra de Deus, você andará seguro. Se você mergulhar na palavra de Deus, você andará confiante, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmão, quem anda no escuro não anda seguro. Se você fechar os seus olhos e sair aqui, você vai tropeçar, cair nessas cadeiras. Quem anda no escuro não anda seguro. Você precisa garantir o seu bom futuro, e essa garantia está na palavra de Deus. Como eu já falei, nós temos que querer crescer, prosperar em todas as áreas, intelectual, profissional, financeira. Não é pecado isso, desde que você não esqueça de proporcionalmente que você também cresça espiritualmente, que você mergulhe no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, porque assim você está garantindo um bom futuro para a sua vida, e não somente para a sua vida, mas para toda a sua família e a sua geração. Para finalizarmos, a Bíblia nos guia para vivermos com um propósito. Quem aqui, quando começa a ler, quando começou a ter um relacionamento com Deus, descobriu que você tinha uma vida sem propósito? Irmãos, tem um hino antigo que eu cantei muito, mas eu estou ficando antigo, só falo de coisa antiga hoje. Mas tem um hino agora recente, uns 30 anos atrás, que diz assim: é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável. Tu conhece isso aqui? Conhece isso? Só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Irmãos, é uma verdade. A vida do homem e da mulher sem Deus é como uma folha seca, é sem rumo. Chega um e oferece um prazer carnal, ele vai. Chega outro e diz: não, esse caminho aqui é bom, ele entra por ele. Chega outro e diz: não, aqui é que está certo, ele entra. Aí vem muitas coisas, né, que vai influenciando, ele vai tomando rumos diferentes que Deus quer para ele. Mas no dia que essa pessoa está andando no escuro, ele está procurando uma saída, uma solução para a vida, está assim, sem rumo na vida, como uma folha seca mesmo. Mas o dia que essa pessoa se encontra com Jesus, meu irmão, a palavra de Deus entra, e essa palavra é viva e eficaz. Ela começa uma transformação de dentro para fora, ela começa uma mudança de postura. A primeira coisa que acontece quando você nasce de novo, a tua visão muda. Você olha para a mesma coisa e você não entende mais do jeito que você entendia antes. Por exemplo, quem nasceu de novo, o Espírito Santo faz uma obra tão maravilhosa, que ele olha agora, que nem o irmão José Odete. Antigamente o irmão José Odete olhava para uma cachaça, era a coisa melhor do mundo para ele. Vamos converter o embriagado. No outro dia disseram que ele tinha aceitado Jesus, nem ele não sabia de tão embriagado que ele estava, mas o Espírito Santo entrou. No outro dia, quando disseram para ele que ele foi ser crente, aí ele disse: pois eu fui ser crente mesmo. Foi, rapaz, tu foi ser crente, tá nem lembrando? Tô não, mas já que eu fui, agora eu sou mesmo. Você pensa que isso é obra dele? Isso é obra do Espírito Santo na vida do irmão José Odete. Sabe por quê? Cuidando da família dele. Não era cuidando, não era só dele não, é cuidando do futuro dele, dando um bom futuro. Porque hoje os irmãos José Odete tem os seus filhos todos na igreja, genro, nora, netos, aqui cantando, servindo, adorando. Tudo isso por quê? Porque entrou a luz do Evangelho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então o irmão José Odete não tinha um rumo na vida, não tinha um propósito. Aí Jesus chega e dá um rumo, dá um propósito, dá um jeito. Quanto mais desmantelado você é, mais Jesus gosta de fazer a obra. Ele é especialista em quem não presta, é especialista em gente ruim, é especialista em transformar
pecadores arrependidos, pecadores que se colocam na presença do Senhor. Aleluia. A Bíblia é um guia para vivermos o nosso propósito. Eu queria encerrar citando as palavras do apóstolo Paulo, Atos capítulo 20. Olha aqui, irmãos, eu quero chegar nesse nível. O apóstolo Paulo, olha o que ele diz no Atos capítulo 20. Vamos ler bem aí para vocês entenderem, a partir do versículo 22, para a gente ir para a oração. A partir do versículo 22, vocês estão pôr no telão aí, Atos 20? Tá aí já, né? Vamos lá, rapidão. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Isso ele ia pela fé. O homem e a mulher de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O homem e a mulher de Deus que está andando na luz, ele está dependendo de Deus. O apóstolo Paulo tinha um propósito claro. Aí ele segue dizendo, verso 23: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Isso é, e o Espírito Santo, irmão, vai te revelando na caminhada. Deus não vai revelar tudo para você de uma vez, não. Nem vai te abençoar tudo de uma vez, nem vai tirar todos os teus problemas todos de uma vez. Ele vai trabalhando aos poucos, porque ele vai te lapidando. Tu vai se entregando, ele vai transformando. Tu vai obedecendo, ele vai transformando. Tu vai agindo por fé e ele vai mudando tua vida. Você vai se entregando à palavra de Deus e a palavra vai te transformando. É igual aquele exemplo de uma esponja de lavar louças. Pensa comigo agora na sua mente, uma esponja nova. Você pega a esponja, temos uma vasilha de água aqui. Então você pega aquela esponja, preste atenção nisso. Uma esponja nova, você pode fazer esse teste em casa. Você pega a esponja, você vai mergulhando a esponja dentro da água, e a água vai se infiltrando, ela vai chupando. Aos poucos a água ela vai mergulhando também. A esponja mergulha na água e a água vai entrando na esponja. Assim é você, quando você converte, você vai entrando no Evangelho e o Evangelho entrando em ti. A luz vai entrando na tua vida e você entrando também na luz. É por isso que a transformação do crente é aos poucos. Não se escandalize se você vê algum crente por aí que ainda está mentindo, de vez em quando ainda solta um palavrão, ainda diz uma Ave Maria, sabe? É porque ainda a esponja está entrando, o Evangelho está entrando, irmãos. Entende? Não quer dizer que nós estamos apoiando isso, é claro. Nós queremos que ele mergulhe logo, que é para essas coisas saírem. Então você precisa mergulhar na palavra. Você vai mergulhando na palavra, a palavra vai mergulhando em ti. É assim que acontece. O apóstolo Paulo já estava tão mergulhado. Agora eu encerro, versículo 24. Ah, meu irmão, olha o que o apóstolo Paulo diz aí. Ele tinha um propósito tão claro na vida dele. Meu Deus, nós vamos chegar nesse nível. Amém, irmão Saldo? O propósito dele estava tão claro, irmãos, que ele diz assim: mas de nada faço questão. Irmão, tem gente fazendo questão de tudo. Quer zelar o nome dele. Se uma pessoa falar uma coisinha com ele, quer ficar com a razão. O apóstolo Paulo já tinha perdido tudo isso aí. Quando você nasce de novo, você não faz mais questão de muita coisa. Quanto mais falar de ti, irmão, eu sei que o povo fala mal de pastor. Eu já estou achando é bom falar mal de mim. Pode falar, irmão. Interessante que não fala para mim, fala para vocês, fala para os outros. Tá bom, tá respeitando, fala, não tem problema. Estou igual o apóstolo Paulo, estou fazendo mais questão disso. Oi, pastor Samuel. Mas de nada faço questão, nem eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.